Fala pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito de crença limitante. Não sei se vocês sabem onde elas ficam armazenadas, como elas são geradas, né? De onde surgiu essa crença limitante. Então é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Gente, primeiro, o que é crença limitante, né? Na verdade, é tudo aquilo que está te cravando em prol de algum objetivo, né? Daí o nome crença limitante. É tudo aquilo que você acredita e que está te limitando em algum assunto da tua vida. E muitas vezes o que acontece? A crença limitante a gente desconhece porque ela está armazenada no nosso inconsciente. A gente não tem a menor ideia do que ela existe e como ela está afetando a nossa vida. Então, às vezes a gente quer muito, vamos supor, a gente quer muito crescer, quer muito ganhar dinheiro e tal, ser rico aí. E só que a gente tem crença com dinheiro, então isso vai sendo cada vez mais difícil, né? Isso vai dificultando aí, cravando a nossa abundância financeira, tá? Então, como é que elas são geradas, né? Na verdade, as crenças, elas são oriundas ali da nossa família, né? Dos nossos pais. Nós crescemos ouvindo ali os nossos pais ali naquele ambiente, né? Então nós temos crença por conta da sociedade, nós temos crença por conta da nossa religião. Então são alguns fatores que nos levam a formar uma crença, né? E aí, só para dar um exemplo, quem é que nunca ouviu falar que dinheiro não traz felicidade, que homem é tudo igual, por exemplo, né? Então são algumas das crenças que a gente cansa de ouvir. Às vezes a gente nem dá muita bola para isso, conscientemente a gente acha que a gente não tem essa crença, mas lá no nosso inconsciente, onde está tudo armazenado e está tudo direcionando a nossa vida, né, a gente acaba tomando rumo por conta daquilo que a gente não sabe que tá lá dentro, tá lá escondido no nosso inconsciente. E por falta de autoconhecimento, a gente passa às vezes uma vida inteira sem olhar para esse assunto que é a crença limitante, tá? E aí, para dar um exemplo, num dado momento, para quem não sabe, eu opero aí na Bolsa de Valores, né? Faço day trade e o day trade, inclusive, é um assunto que você vê aí N pessoas falando. Esse é um assunto que eu vou colocar num vídeo específico sobre isso, que um monte de gente, pô, day trade não dá dinheiro, o pessoal só perde dinheiro no day trade. Isso também é uma crença, tá? Então, não é porque o outro não ganha dinheiro no day trade que você não tem condições de ganhar, tá? Então todo mundo perde dinheiro no day trade, e, enfim, só que aí é um assunto um pouco mais extenso, mas também é uma crença. E para falar um pouquinho, não a respeito do day trade, mas para falar a respeito da Bolsa de Valores, eu quero compartilhar uma crença que eu vinha operando, né? E aí todo início de um mês eu vinha ganhando dinheiro, venho ganhando dinheiro, e depois eu chegava e devolvia tudo. E aí no mês seguinte vinha ganhando dinheiro, chegava e devolvia tudo. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer uma terapia, né? Buscar uma ajuda nesse sentido, porque eu acho que eu tô com alguma crença relacionada a dinheiro. E enfim, e aí busquei lá fazer uma terapia e tudo. E aí no meio ali da sessão, né? Eu descobri que, na verdade, a minha crença era relacionada à Bolsa de Valores. Meu pai, antigamente, né, ele ia lá e fazia os investimentos dele. E eu acho que o day trade é uma baita ferramenta de você alavancar. Você tem que ter um baita gerenciamento de risco, senão você acaba perdendo dinheiro, quebrando. Mas eu acho que é uma baita ferramenta para você alavancar e fazer dinheiro rápido, né? Eu descobri que eu tinha uma crença que eu não poderia ser melhor do que meu pai na Bolsa de Valores. Olha só. Na minha cabeça era que o filho não poderia ser melhor do que o pai. Então, com base nisso e com base da forma que eu enxergo o day trade, toda vez que eu ganhava dinheiro, eu devolvia tudo. Ganhava dinheiro e devolvia tudo. E aí, quando eu fui investigar o que estava por baixo aí, né, escondido dentro daquilo que aparecia, que o que estava aparecendo era o resultado. E a ideia era que na minha cabeça, a minha crença era com relação ao dinheiro, e efetivamente não é. A minha crença era com relação a que eu não poderia ser melhor do que meu pai. E depois que eu entendi isso, né, eu ressignifiquei essa crença, né? Para quem não sabe, esse processo de descobrir a crença, no meu caso, foi através do Theta Healing. Eu percebi que tinha alguma coisa errada, mas foi através do Theta Healing que eu fui lá e fui trabalhar essa crença. Foi assim que eu descobri que estava armazenado lá no inconsciente. Foi uma das crenças que eu descobri, que eu estou dividindo com vocês, não? Eu descobri algumas, mas essa foi uma das crenças que eu descobri e acabei ressignificando essa crença, e daí em diante as coisas começaram a andar.
Então daí a importância da gente ter uma busca do autoconhecimento, olhar para isso, e normalmente a gente tem que estar muito presente para entender se a gente tem uma crença, né, relacionada a algum assunto específico. Todos nós temos crenças limitantes, mas algum assunto específico que de repente você não vê que está andando na tua vida e talvez seja hora de buscar ajuda, né? Só para fazer um exercíciozinho, né? E estou falando até por experiência própria do que já aconteceu comigo, que já aconteceu com pessoas que eu conheço, e é por isso que eu sempre venho aqui. A ideia é vir aqui e dividir com vocês. Escolhe um assunto qualquer na tua vida, pode ser relacionamento, pode ser dinheiro, pode ser profissional, qualquer assunto que você não esteja satisfeito com o seu resultado, qualquer assunto que esteja te incomodando. E aí, como é que estava na sua infância, né? Como é que era dentro de casa? Você lembra de alguma situação, não necessariamente com seus pais, mas você lembra de alguma situação, alguma frase que estava sendo dita, que você acha que hoje pode estar impactando na sua vida? Vou dar um outro exemplo. O filho vai lá e vê os pais brigando por dinheiro. O dinheiro é escasso dentro de casa e tudo. E aí via os pais brigando, né, por conta da questão da grana. Como é que a criança pode interpretar aquilo? A criança pode interpretar de N formas. Uma dessas formas é o seguinte: o problema é dinheiro, porque se não fosse o dinheiro, os meus pais não estariam brigando. Entendeu? Então, veja bem, a criança não está pensando que é a falta de dinheiro. A criança está pensando que o problema é dinheiro. E por causa desse assunto, eles vão lá e brigam por conta de dinheiro. Essa pessoa cresce, entra no relacionamento e ela não quer falar de dinheiro. Ela não divide esse assunto com o parceiro ou com a parceira. Por quê? Porque isso vai estar relacionado à briga. Então, quantas pessoas estão num relacionamento e nem sabem quanto o outro parceiro ou outra parceira ganha? As pessoas não sabem, isso não é dividido. E muitas das vezes, o que está a origem dessa questão está nessa crença que foi lá de acordo com o que ela via nos pais. Então, esse exemplo pode estar acontecendo com você aí também, sobre qualquer assunto. Deu um assunto de dinheiro, mas poderia ser, por exemplo, uma filha vendo a mãe brigar com o pai, aquela coisa toda e tal, não está feliz no casamento, mas porque casou acha que tem que ir até o final, tem que ser até que a morte nos separe. Então, às vezes a filha vai lá, tem uma ideia de relacionamento que é de briga, né? Eu estou falando de filha, como pode ser o filho também, mas que tem uma ideia ali de briga o tempo todo, né? Então, e acha que casamento é aquilo dali, é briga. Então, quando entra essa criança cresce e entra num relacionamento, o casamento dela, ela vai acabar buscando a briga o tempo todo. Por quê? Porque não importa o que aconteça, o casamento é para sempre, e por mais que você não esteja feliz, você vai segurar naquele casamento, que é uma outra crença, e brigar faz parte. Então, às vezes, até quando está tudo indo muito bem, você arruma um problema. Sabe quando você pensa assim? Cara, tá tudo muito bom na minha vida, vai dar alguma coisa errada? É outra crença. Então são várias coisas aqui que eu tô dividindo, de coisas que eu já ouvi, de coisas que já aconteceram comigo, coisas que já aconteceram com pessoas que eu conheço e que elas têm esse pensamento. Isso é muito comum. Por isso que eu falei para a gente escolher um assunto específico e pensar e ver como é que era lá atrás, né? Como é que a gente vê nos nossos pais, por exemplo, né? Acabei abordando de religião também, uma crença de religião, quando eu falo que é o casamento, né? Até que a morte nos separe. É isso, galera. Esse é o assunto que eu queria dividir com vocês. Crença limitante é um assunto importante para a gente estar olhando, e para quem está querendo prosperar e crescer na vida, o autoconhecimento é fundamental. E esse, na minha opinião, é um tema muito importante para a gente estar se olhando, que à medida que a gente vai resolvendo, a gente vai caminhando de forma mais rápida, os resultados vão sendo mais rápidos na nossa vida. E mais uma vez, no meu caso, eu resolvi e ressignifiquei a crença com o Theta Healing. Beleza? Então até o próximo vídeo, galera. Não esqueça, ativa aí o sininho, se inscreve e curte aí o vídeo para que eu possa estar gerando mais conteúdo e o YouTube comece a ficar divulgando esse tipo de vídeo. Beleza? Até a próxima. Valeu!